Não é possível. A física não permite. Nunca provaram nada contra mim. E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Você é moleque safado. O novo técnico do Flamengo é o senhor Valdemar. Irmão do... Por que o Valdemar, hein? Vem comigo, torcedor carioca. Chegamos aqui para mais um episódio número 17 do podcast A Turma do Deixa Disso. Seu bate-papo semanal sobre o futebol carioca. Tivemos mais uma rodada do Brasileiro, né? Foi a 15ª. Também tivemos jogos pela Copa do Brasil e pela Sul-Americana, que vamos falar, né? Antes de começar, já deu o like aí rapidinho antes de você esquecer, né? Antes de você fechar o vídeo, que eu sei que você só assiste o primeiro minuto. Então já dá o like, se inscreve no canal e manda para um amigo seu. Desafio aí os nossos ouvintes a fazerem isso. Um amigo que nunca ouviu falar, apoie. Os caras aqui, amigo meu, curte aí, né? Só clicar, só clique e dá like. Não precisa ver muito também. Ou então já pula para quando vai falar do seu time, né? Enfim, exato. Dá uma moral aí pra gente, que é importante pra nós. Como o YouTube mede se a gente tá indo bem, né? Que a gente sabe que é o top 3 de programas esportivos aí do Brasil, sem a menor dúvida, mas assim, o YouTube ainda não sabe disso. Então, nos ajude a fazê-lo entender, né? Vamos então começar pelos destaques. Eu quero fazer o primeiro destaque, e ele vai para Cláudio Caçapa, maior técnico da história do Botafogo, 100% de aproveitamento. Só venceu, não sofreu gol, tudo 2-0. Ele passou o Vasco, né? Ele passou o Vasco na classificação e o América Mineiro também. Olha, porque o Vasco não jogou também, né? Tem esse... O Vasco tá com jogo a menos, né? Se o Vasco jogasse... Não vai fazer muita diferença. E também aqui sinceramente. Um pequeno também destaque aí para Lúcio Flávio, que fez parte aí dessa transição, né? Mas... Enfim, Botafogo continua num momento aí mágico, vencendo todo mundo. Henrique, seu destaque. Cara, o meu destaque, primeiramente, destaque vai ser para essa mesa extremamente bagunçada que o âncora está falando. E o meu segundo destaque vai para o Vasco, que depois de muito tempo não me deixou triste no final de semana. Ninguém precisa saber que foi porque a gente não jogou. Então, o meu destaque vai para o Vasco. Um destaque positivo. Pois é. Sérgio, seu destaque. Meu destaque vai para os times cariocas, que tirando o Vasco, estão conseguindo figurar lá em cima no campeonato, disputando todas as competições. O Botafogo líder disparado do Brasileirão. Fluminense e Flamengo forte na Libertadores. Fizeram um clássico, apesar do 0-0 no jogo que poderia ter saído do gol. Foi um jogo até, de certo ponto, uma qualidade boa, entre algumas aspas. Mas é isso, acho que é pelo futebol carioca que estava até a última rodada, tinham 3 cariocas entre os 4 primeiros. Só que agora com o empate, eu acho que o Palmeiras passou o Fluminense. Alguém passou o Fluminense? Não, São Paulo passou o Fluminense. E não tinha nenhum paulista entre os 4. Agora é que tem o São Paulo. Surpreendentemente, São Paulo também, né? E Marcelo, seu destaque. Bom, o meu destaque, só para não chover no molhado falando de Botafogo de novo, né? Porque é algo que a gente acaba se tornando repetitivo. O destaque vai pro Vasco, que depois de 3 semanas, enfim, anunciou um técnico. Vamos ver se ele vai conseguir esse pequeno milagre aí de salvar o Vasco de um novo rebaixamento. Ótimo técnico. Exatamente. Há controvérsias. Meu ânimo já diz tudo sobre isso. Não, mas olha só, são 2 coisas. O primeiro, eu acho ele realmente um técnico muito bom, mas também, pro cenário que estava desenhado, fica uma contratação melhor do que verdade. Gente. Porque pelo que estava aí anunciando por aí que poderia... Seria Rogério Ceni, né, filho? Era complicado. Não, de certa forma, foi até que assim, um ponto positivo para essa diretoria, no mínimo, irresponsável do Vasco. Então, Henrique, já que o Marcelo puxou esse gancho e a gente não teve jogo do Vasco, né, na rodada, tivemos essa novidade, né? O Vasco contratando o Ramon Dias, que já
treinou, entre aspas, o Botafogo em 2020, né? Quando o Botafogo caiu, porém ele estava com Covid na época, então durante os 3 jogos que ele estava contratado, quem treinou o time realmente foi o filho dele. E depois de 3 jogos ele foi mandado embora, naquele que foi o pior Botafogo da história. E agora ele volta para o futebol brasileiro, agora para o Vasco. E aí, Henrique, tem umas atualizações, né? Pedro Raul foi vendido também, não está mais no elenco do Vasco. Chegada do Ramon Dias. Foi ser lindo lá no México. E se você quiser falar aí sua análise da chegada de um, saída do outro. Teve mais uma hoje. Eu vi o Lanzini negando a proposta do Vasco. Ele rejeitou a proposta também do Vasco. Um geral sobre as contratações. O primeiro ponto sobre Ramon Dias. Como eu falei no início, foi um ponto positivo. Apesar da demora do Vasco de anunciar um nome para ser técnico, o que demonstra total falta de capacidade da diretoria, tanto do flamenguista quanto do Paulo Brax, de coordenar um time. Mas não vou comentar sobre isso porque eu estou cansado de falar sobre isso. Ramon Dias, um bom técnico, foi multicampeão, se não me engano, pelo River. Teve uma boa experiência lá na Arábia, venceu, né, no Flamengo com o Al Hilal. Então é um técnico que tem um bom gabarito, mas é aquilo, né? É um técnico que não vai ter peça para mexer. A gente está há 2 semanas de fechar a janela e a gente permanece com os mesmos nomes de 1 semana atrás, 2 semanas atrás. Nossa última contratação foi o Maicon, se não me engano. Teve agora à noite a proposta pelo Lanzini recusada, mais alguns outros nomes sendo especulados, mas assim, nada que seja impactante. E eu vou ser... porque é extremamente cansativo você falar sempre a mesma coisa. Mas assim, para mim vai ser muito difícil com esse time a gente continuar na Série A. Mesmo que o Ramon Dias seja um bom técnico. Mas aí tu comemorou aí a saída do Pedro Raul, que realmente fez um trabalho bom no Vasco, mas pensando que não teve uma contratação para repor, eu acho que mesmo ele em má fase, o Vasco acaba perdendo. Você não vê ninguém. Cara, não acho não, sendo bem sincero, porque o garoto da base, ele vinha bem, na medida do possível, tá? No elenco que a gente tem, o Ryan, se não me engano, o Juan, não tô lembrado do nome, ele jogou até que relativamente... Juan é o que saiu, né? Juan é o da base. Isso, e Ryan Juan saiu. Outra coisa também, né? O cara ficou 3 meses no clube. Também puderam. Um jogador horrível do Santos. Mais um dos que a gente contratou deles. Mas eu não acho que foi ruim, não, cara. A gente ainda conseguiu um bom dinheiro em cima do Pedro Raul, $5 milhões, por um jogador que não estava vindo bem. E sendo muito sincero, pra mim tava mais... Cara, a gente tem... porque é muito complicado, assim. Veio o Serginho, que também não tem nenhum gabarito de ser artilheiro, mas eu ainda prefiro confiar no Ryan. Ele tava vindo bem, tem uma personalidade, é um moleque que pega a bola e vai tentando pra cima pra ir pro gol. Prefiro acreditar nele do que no Pedro Raul, que nos últimos jogos, quando entrou, ele entrou mal, a bola batia e voltava nele. Então, por mim, vai com Deus, sucesso na carreira aí. Mas pra mim não vai ser ele que vai fazer o Vasco cair no final do ano, entendeu? Mas é aquilo, a gente não contrata. A gente continua sem o mesmo problema de 2 semanas, não, de meses. Entendeu? A gente não tem gente pra armar. Então, assim, a gente não jogou esse final de semana, graças a Deus, pro Ramon ter tempo de treinar o time. Mas eu vou ser muito sincero, cara, assim, não vai fazer diferença, porque pelo futebol apresentado a gente iria perder pro América, assim como também vai perder o jogo contra o Atlético Paranaense no domingo lá na Arena da Baixada. Então, pra mim, assim, eu sou extremamente triste
falando sobre o gigante Vasco da Gama, que pelo menos foi campeão sub-20 no Carioca. Com o Rainer jogando muito. Eu acho que o Vasco tem que se espelhar no... Assim, não dá pra comparar o que os dois times estão jogando, né? Ou jogavam, mas o Fortaleza do ano passado também teve uma campanha não pífia igual a do Vasco, né? Mas ficou ali o primeiro turno todo na zona e depois acabou indo pra Libertadores, né? Tem que fazer. Mas eu acho que é diferente, Cidade, porque o Fortaleza no primeiro semestre do ano passado ele estava concentrando todas as fichas na Libertadores. Assim, tem que se espelhar na campanha, né? Porque o contexto é totalmente diferente. Mas a única situação igual nesse exemplo seu é a pontuação tá lá embaixo, porque o Fortaleza jogava bem em vários jogos e perdia. Tava disputando. Tem que mudar muita coisa. Então, mas esse é o meu ponto. Apesar... Assim, o Vasco ainda tá na briga, entendeu? Tá a 3 pontos de sair da zona. Então, assim... E a pontuação do corte tá muito baixa, então... o Vasco vai ter que ter uma... Estão falando de 38 salvar, né? Esse ano. Não, mas então... o problema é que para 38 salvar o Vasco, a gente tá com 9. Já são basicamente 30 pontos que a gente tem que fazer. Pois é. Sendo que em 15 sendo que em 14 rodadas a gente fez 9. Então, assim... bizarro que você ache que um time que tá jogando como o Vasco estava jogando que vai conseguir tantas vitórias assim. Fez 4 pontos inesperados, né, com o Atlético e Palmeiras. O Vasco vai ter que fazer um segundo turno aí de 60% de uma campanha de Libertadores para conseguir se manter, né? Sim, é extremamente difícil. Óbvio, eu como vascaíno fanático, vocês sabem, eu vou continuar me esgoelando quando tiver jogo do Vasco. Tainá, que me desculpe, eu vou continuar berrando no meu apartamento, me estressando com esse time, mas é muito difícil, cara. Ainda mais quando a gente vê que o time não demonstra nenhuma força. Vamos ver agora com o Ramon Dias. Meu ponto com o Pedro Raul era esse, porque mesmo ele não sendo titular, entre ter ele no banco e não ter ninguém, eu prefiro ter ele. Mesmo tendo sido um investimento alto, mas que para SAF, para quem virou SAF, independente disso, não importa o dinheiro ali, né, entrando. Mas eu acho que, já que não veio ninguém pro lugar dele, eu vejo mais um elenco mais enfraquecido. Eu até entendo o seu ponto, Sérgio, mas é que assim, eu tenho implicância com o Pedro Raul. Pra mim ele é um cara perdedor, é um cara que já entra em campo abatido, ele já entra derrotado, sabe? E não mostrou nada, cara, no Vasco. Pra mim, não mostrou nada. Eu acho que ele ainda poderia render, pra ser sincero. Cara, que, tipo, o contexto do Vasco é horrível. Então, qualquer jogador que vai entrar ali, vai entrar numa fogueira. Então, você colocar todo o peso do time do Vasco na ruindade que tá o time do Vasco só no Pedro Raul, eu acho que ele decepcionou sim. O Vasco pagou $2 milhões nele. Então, ele decepcionou uma vez que ele veio com pinta de artilheiro, né, cara? Com a responsabilidade de ser artilheiro, né, ele decepcionou sim, claro, mas eu acho que ele tinha como se recuperar ainda nesse time do Vasco. E só um ponto, antes da continuidade aí. Com o Ramon Dias, né, a minha esperança também tá no Jair Medel, que veio, um chileno que, se não me engano, estava na Itália, no último contrato dele. Bolonha, então, no Bolonha, isso, no Bolonha. Então, eu me apoio, a minha esperança nessa renovação de oxigênio com a vinda do Ramon Dias e do Jair Medel, que é um raçudo. E assim, a gente precisa de gente que dê a vida em campo, porque isso também era uma das coisas que estavam faltando no Vasco. Você via uma extrema apatia, uma falta de vontade no time jogar. Quem sabe com ele também em campo, faça com que os outros jogadores se animem a jogar, que não ganhe na técnica, porque a gente sabe que não tem, mas que ganhe pela vontade, se mate dentro de campo, o senhor Pumita deixe de ser uma avenida morta e resolva jogar bola. Então, vamos ver. Continuo, não digo nem... Você não acha que ainda é pouco? Não, muito pouco, cara. Pra gente contratar mais uns 5, pelo menos, pra ser titular. Até porque, assim, contar com o Medel pra decidir jogo é complicado. Não vai. A criação do Vasco é muito precária. Sim, eu acho que é pouco também, eu concordo. Mas
faltam 2 semanas, como eu tinha falado no início. Faltam 2 semanas, a gente não consegue fechar com ninguém. Então eu acho que vai vir no máximo 1 ou 2 jogadores aí, mas que tem que ser algum jogador pelo menos mediano, porque senão vai mudar pouquíssimo o status do time e a gente vai jogar mais uma Série B, entendeu? É basicamente isso. Vamos ver como é que vai ser. Espero de verdade que no domingo, 9 horas da noite, eu esteja eufórico porque o Vasco consiga a proeza de ganhar do Atlético Paranaense fora de casa. Difícil, porque a gente, além disso tudo, ainda é freguês dos caras. Então, mas vamos ver, né? Henrique, se o Vasco perder, tu vem de fantasma de novo? Cara, eu deixei de vir um tempo porque eu confesso que os jogos têm sido muito tristes. E é muito... Porra, vocês não têm noção. É que vocês estão na lua de mel, então vocês não entendem muito, assim. Mas a minha vontade... A gente já passou por isso também, né? Calma que... não fazer nada, entendeu? É impressionante o quanto o fanatismo faz com a gente, tanto pro bem quanto pro mal. Vocês estão aí, ó, porra, Botafogo pra lá e pra cá, Segovinha, O Vasco, pra mim, é tristeza, entendeu? Eu termino o jogo, eu quero deitar e esperar o dia seguinte pra ver se a minha vida não acaba. Porém, entendeu? Lembre-se que a gente já passou por isso também, a gente já... Exato. Já tá... Tô me apoiando nisso. Quem sabe o Vasco também dê a volta por cima e não cai, quem sabe consiga alguma coisa sem me dar tristeza. E esse provável, possível título do Botafogo, bem possível, vai ser um gosto muito melhor ainda para vocês do que se o Botafogo tivesse numa fase mediana ou boa durante um tempão e finalmente ganhasse. Ele ter passado por muita merda, por muito azar, por muita coisa ruim, a conquista ainda fica muito mais celebrada e principalmente por ter sido um processo mais rápido do que pensado e tal. O Fluminense foi campeão, estava 20 e tantos anos sem ganhar nada. Então, quando tu ganha é um sentimento que é muito mais comemorado, com certeza, do que quando ganhou 2010, foi muito melhor do que quando ganhou 2012, que foi logo em seguida. Um sentimento totalmente diferente. Verdade, bom ponto. Vamos com calma. Porém, Botafogo Vamos com calma, porém, o Botafogo venceu mais uma. Vamos com calma, não. Botaram bandeira com o cachorro olhando o título já. Não, olhando o título, ele não tá com a taça. Cara, mas isso é... Isso dá manga Eu sendo botafoguense, eu tenho muito medo disso. Medo já tá no... Nossa, eu tô aqui, ó. Aqui, ó, que eu tô... Não, Marcelo... mas eu acho que vocês precisam ter mais confiança também, cara. Assim, beleza, confiança o histórico do Botafogo... Eu sei, mas o histórico do Botafogo, beleza, não é tão bom. Quero fazer um parêntese, eu tanto tenho confiança que eu só coloco vitória do Botafogo nos palpites e por isso eu tô em primeiro. Inclusive, alguns aqui ficam botando empate com o Patronato, empate com o Bragantino, e o Botafogo é só... O Botafogo não toma gol. Então, assim, a gente tá confiante, mas é jogo a jogo, né? Vamos com calma. E o Patronato tava 0-0 no primeiro tempo. Aí eu falei assim, porra, eu vou acertar essa merda sozinho, jogando o time reserva lá. Eu falei, cara, olha isso, a estratégia deu certo. No final só eu me ferrei. E, bom, tem muito o que falar do Botafogo, né? Ganhou mais uma, não dominou o Bragantino até. Foi um adversário bem difícil, né? Vinha de um espancamento contra o Flamengo, na vitória fora de casa contra o Corinthians. Mas, assim, o Botafogo teve as melhores chances, meteu 2-0. E, mais uma vez, sem sofrer gol, o PR, mais uma grande atuação, Adrielson. Mais um destaque também pro Marlon Freitas, cara. O que ele jogou foi brincadeira. Pensei que tu não fosse falar dele. Não à toa ele já figura na seleção do campeonato, né? Pelo menos por conta das notas que ele vem tomando. Cara. Mais uma grande partida dele. Tanto que se eu não me engano, acho que, não lembro se foi no primeiro ou no segundo tempo, acho que foi no primeiro. O Tietchan tenta sair jogando, perde a bola, e se não fosse o Marlon Freitas, o Bragantino ia em direção ao gol. Cara, até um pouco do que o Henrique falou, o Botafogo, cara, o Marlon Freitas ele tá em todos os lugares do campo. E os caras do Botafogo, o Adrielson, ele vai em toda a bola como se fosse um prato de comida. Ninguém passa.
E a posição física bizarra, né? Eu vi até um perfil do Bragantino na hora do jogo, os caras falando assim, pô, é impossível meter gol nesses caras. Ih, meu Deus do céu. Agora já estamos desfalcados de um comentarista e o âncora ainda sai. Deu uma de baixo. O que a gente faz? Não, vou seguir o que eu estava comentando, que ele já falou um pouco dessa imposição física do Adrielson, né? Mas nem acho que seja só ele. O Luan até falou lá no grupo que foi um dos critérios de escolha de elenco. Eu até acho que seja um dos critérios, mas eu acho que o principal critério da escolha não é o cara ter uma posição física, com certeza, né? Não é montar um time forte fisicamente, é ser jogadores bons. E casou, né? Aquele ponto de você falar, mas tem aquele ponto de, porra, já que a gente não vai conseguir competir tecnicamente com o Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro um pouco, então a gente vai montar um elenco mais forte para tentar disputar. Então, por isso eu acho que isso é uma característica. Eu não acho que seja... Aí ele voltou aí. Eu não acho que seja a parte primordial. Mas, de fato, faz uma diferença tremenda de você ver que em vários momentos do jogo parece que é um time de profissional contra um time de base. Enfrentando um time de base. É um físico que o botafoguense não está acostumado, né, com esse físico do Botafogo. Vocês estão me ouvindo agora? Realmente... Sim, estamos. Você chegou a ficar mais baixo? Não, cara, eu tava ouvindo tudo, pô. Não tem nada. Não, eu tava até falando que eu vi um perfil do Bragantino durante o jogo, os caras falando assim, pô, é impossível fazer gol nesses caras. Toda hora parece que tem alguém tá livre, chega alguém do Botafogo e tira, cara. E eu acho que o Adrielson e o Marlon Freitas são os maiores exemplos disso. Até o de Plácido, que toma a bola nas costas da hora, né? Mas o cara ali, tu vê que ele entrega tudo, né? Que ele tem, que é pouco. Sim. Mas pelo SofaScore, tanto o mapinha de pressão quanto o XG do Bragantino foi maior do que o do Botafogo. Eu não vi o jogo todo, tinha saído. O primeiro tempo. Por as chances e tal, mas eu acho que até reflete um pouco a característica do time do Bragantino, principalmente, que é um time que é rápido, né? Um time que joga com os pontas muito abertos e joga fechando toda hora para o meio para alguém chutar. E aí, apesar de não ter um time com jogadores tão conhecidos assim, né? Mas é um time que finaliza muito. Então, por isso que eu achei que talvez esse número do Bragantino tenha sido maior por conta disso. Não por ter sido melhor que o Botafogo, mas por ser um time que é muito incisivo, e o Botafogo é um time mais retraído e espeta mais, né? Assim, o Bragantino teve duas chances que eu achei claras. Uma, o cara, um pouquinho antes do gol do Botafogo, o primeiro que o cara entrou na área, um minuto antes, pegou, e que o cara tentou encobrir, que ele saiu sozinho também, né? Mas de resto foi chute de fora. Mas olha, teve quase. Mas eu achei até mais perigoso. Eu achei até mais perigoso no primeiro tempo do que no segundo. Que parece que o de Plácido ele tava tomando muito nas costas do lado direito no primeiro tempo. Todas as jogadas do Bragantino foram pela direita, né, justamente o lado do de Plácido. E aí parece que o Caçapa junto com o Flávio, acho que corrigiram o posicionamento ou a cobertura no primeiro tempo já era pro Botafogo tá 2-0, né? Que teve aquela bola do Luiz Henrique. Pô, mas vou te falar, o Eduardo na trave. É engraçado que os 2 gols do Botafogo foram muito por conta também de falha da defesa do Bragantino. Do Natan. Os dois, assim, bizarro. Ainda tá com a sorte também de muito campeão mesmo. Não, e ninguém chega, né, cara? Todo mundo tá tropeçando, o Palmeiras empatando, o Flamengo empatando. Foram 2 rodadas perfeitas pra gente. Foram 2 rodadas seguidas perfeitas. Eu tava vendo o setor visitante, ele até comentou, pô, se fosse lá atrás a gente precisasse de algum resultado pra sei lá, pra ultrapassar alguém, né, pra ganhar pontos, aconteceria tudo o contrário, né? E essas 2 últimas rodadas foram perfeitas, né? E nem era difícil, porque se tu for ver, o Botafogo pegou Palmeiras antes, né? Pegou Palmeiras e Grêmio. Eram 2 jogos possíveis de perder. E imaginando que o Palmeiras pegaria, tinha um jogo difícil com o Flamengo, que se um dos 2 ganhassem, já diminuía ainda mais a distância pro Botafogo. E o Flamengo depois pegaria o Fluminense, que não estava tão bem ainda. E o Palmeiras jogaria fora com o Inter, que oscila muito. Então poderiam ser 2 rodadas muito ruins. E foi ao contrário, foram 2 rodadas excelentes. Uhum. Não, sim. Exatamente. Marcelo, só para finalizar aí a parte do Botafogo, que agora tá com um novo técnico, né, Bruno Lage. O que você espera, né? Quer dizer, eu sei que você espera, mas
Como você acha que vai ser? Espero que ele não faça merda. Então. Pô, mas na moral, derrubar a laje que já tá pronta. Pois é. Cara, essa foi muito ruim. Eu tive vontade de me enforcar agora. Mas eu gostei bastante da coletiva dele, né? Tanto dele quanto do Textor ali. Parece ser bem pé no chão e também vai ser ótimo pra carreira dele, né, cara? A entrevista dele foi bem bacana porque mostrou que o Botafogo já estava ciente da saída do Lúcio Flávio, da iminência do Lúcio Flávio, não, do Luiz Castro. Não à toa que o próprio Luiz Castro já tinha participado desse contato com o Lage e tal. Então eles já estavam cientes dessa possibilidade de saída. Minha expectativa com ele é um técnico jovem, né? Não tem como falar que já é um cara muito experiente, porque ele teve 2 trabalhos profissionais. Teve o Benfica, que foi campeão, e no Wolverhampton, que não foi tão bem assim. Mas são umas expectativas boas, desde que ele não tente alterar muito o time. O time tá jogando certinho, todo mundo sabe onde tem que estar quando o outro toca na bola. Então acho que não tem muito o que fazer, o que alterar. É buscar uma contratação ou outra pontual. Por exemplo, a gente não tem reserva para o Di Plácido, ou então alguém para brigar com o Di Plácido. Eu traria também um atacante, faria contratações pontuais para subir, para brigar por vaga, ou pelo menos ser um reserva, como no caso do atacante. Mas as expectativas são ótimas. Se repetir o retrospecto do Benfica, melhor ainda. No Wolverhampton não foi tão bem, porém era um time dificílimo de se enfrentar. Não ganhava muitos jogos, mas era carne dura de se enfrentar. Então a expectativa é a melhor possível. Eu acho que ainda tem o que melhorar, sabe? Esse time ainda pode mais. Tem, igual a gente falando, tem muita falha ali ainda nas costas do Di Plácido, porque assim, o Adriel e o PR estão numa fase excepcional, né? E aí eles acabam tirando e o Botafogo não toma gol, mas tem muita coisa que eu acho que dá pra melhorar, de saída de bola. Finalização, eu acho os pontas finalizam muito mal. Tanto o Luiz Henrique como o Júnior Santos são muito mal finalizando. E aí fica muito em cima do Tiquinho e do Eduardo pra fazerem os gols, né? E aí, exatamente, a esperança é o Diego Hernandes entrando, ver se toma o lugar de um dos pontas. Acho que é mais pro Luiz Henrique, porque bem ou mal, embora eu me estresse bastante com o Júnior Santos, o Luiz Henrique ainda é mais deficitário tanto no jogo físico, e se a gente comparar, óbvio, com o Júnior Santos, quanto no jogo apoiando a defesa. Ele deixa mais a desejar do que o Júnior Santos. Então, se eu tivesse tenho que escolher um dos dois para sair pro Diego Hernandes entrar, eu escolheria o Luiz Henrique, nesse caso. Mas no intervalo quem sai sempre é o Júnior Santos, né? Por Segovinha, né? É o xodó do Botafogo. Mas tô falando que não sai o outro ponto. Quem tá saindo sim. É sempre porque o Vitor Sá tá machucado, né? O Vitor Sá eu já nem sei se ele volta, pra ser sincero. Não duvido nada que ele seja vendido ou alguma coisa assim do tipo. Bom, enfim, boa sorte aí pro Bruno Lage, né? Tô confiante que vai dar tudo certo. Eu acho que pra esse ano é mais manter o trabalho, né? Exatamente. Eu acho que o mais difícil é o projeto em si a longo prazo. De que o Luiz Castro era o cara que foi realmente escolhido a dedo para seguir esse projeto do Botafogo. Então, particularmente, não sei como é que funcionaria, como é que o Bruno Lage se encaixa nesse tipo de projeto de longo prazo e pensando nos próximos anos, como vai ser montagem de elenco, contratação, porque a gente não esperava que o Botafogo fosse ser campeão agora, nesse ano. Pensava que melhoraria, obviamente, poderia ser campeão nos próximos anos. Mas aí pensando numa sequência de trabalho, aí já não sei como é que funcionaria o Bruno Lage, mas esse ano vai ser um bom laboratório com uma chance imensa de ser campeão ainda. Então acho que tem tudo para dar certo, né? Eu acho que vale. Ele teve experiência na base, né? Ele treinou o Benfica desde o sub-15 até chegar no profissional, então acho que essa parte ali do projeto a longo prazo também com o Bruno Lage funcionaria. Só que aquela coisa, né, cara? Vai que ele é campeão, faz uma campanha histórica e
Lógico que ele vai negociar um aumento, né? Novo salário, tempo de contrato, tudo isso, né? E depois, de repente, uma vaguinha lá no Crystal Palace. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Sim. No Wolverhampton, os jogos eram bem movimentados. Eram jogos geralmente de muitos gols. E o Wolverhampton tinha alguns destaques individuais com qualidade, mas era um time que era muito exposto, tomava muito gol, sim, principalmente contra os times maiores. Mas ele sempre fazia o dele também. Não era um time que ficava lá atrás marcando contra os 5 lá de cima, mas também acabava expondo ainda mais suas fragilidades. Né? Só para finalizar a parte do Botafogo, o Botafogo é o único dos cariocas que entra em campo essa semana, no meio de semana. E por mim, e a gente tá com o Cuesta suspenso contra o Santos, né, por mim entrava com todo o time reserva aqui contra o Patronato. Até o Gatito. Até o Gatito, né? Por mim eu até botava o Gatito, botava... acho que é o melhor, né? Machucado. Tava todo mundo pra pegar ritmo de jogo. Pô, time fraquíssimo esse do Patronato. Não é possível que eu oferecer alguma... Eu acho que ele não vai de todo reserva, não. Vai ter uns 3 ou 4 ali que vão jogar. O Cuesta, de repente. Ele vai acabar deve jogar aí. O de Plácido. Quem tá melhor condicionado. Pois é. Deve entrar, tipo, o Cuesta, o de Plácido, porque não tem lateral reserva. Aí deve entrar, tipo, o Danilo e mais alguém ali, ou o Marlon, ou o Tietê, e Júnior Santos, enfim. É isso. E aí no domingo tivemos o grande clássico carioca da rodada, né? Fla-Flu bem movimentado. Porém, a gente não gosta de falar, mas, cara, que atuação horrorosa da arbitragem. Acho que foi... Mais um. Mas assim, eu acho que foi o pior jogo que eu vi sendo apitado nesse brasileiro. E olha que teve muito jogo ruim já. Mas assim, pela cara do árbitro, tu já via que ele tá totalmente perdido. Tava tipo o Sérgio naquele campeonato de handball lá que ele foi expulso pelos jogadores de quadra. Nossa, o verdade. Cara, ele não sabia o que fazer. Eu via na cara, né? Ele dava tudo no grito. No final ele saiu distribuindo cartão. Ele deve ter tido uns 20 cartões no jogo, mais de 40 faltas. E assim, eles conseguiram estragar um jogo que tinha tudo pra... que foi bom, mas assim, poderia ter sido melhor. Falar, né, o jogo ainda foi bom. Mas assim... Mas poderia... Horroroso. Mas poderia ter sido melhor, se não fosse um árbitro completamente perdido, né? Falta de critério e todo mundo reclamando e, assim, muito frouxo. Na verdade, acho que a gente tem 3 árbitros bons no Brasil para jogos grandes, assim. É o Daronco, o Klaus e o Wilton Sampaio. Tirando esses 3, assim, tem alguns... E olha que eu tenho implicância com 2, tá? A minha é só o Wilton Sampaio que salva aí. Cara, mas os outros eu ainda acho que assim, só tem músculo, eles têm personalidade. Jogo pra cacete. Eles têm personalidade pra apitar um jogo. Agora, de resto, cara, é uma coisa horrorosa. E daqui a pouco o cara tá apitando de novo, né? Provavelmente. E você vê que foi uma atuação tão péssima que as 2 torcidas estão reclamando do árbitro. Lógico que muito com análise clubista de não, pra mim foi o pênalti do Gerson lá que meteu a mão, mas eu não acho que foi do Felipe Melo, apesar de ter esses lances que sejam totalmente diferentes, mas a pessoa vai tendenciando a achar que é sempre pro seu time que foi prejudicado. O presidente do Fluminense já falou que vai acionar a CBF, o Marcos Braz falou a mesma coisa, então fica um lance mais chato do que deveria. Acabar ficando 0-0 do mesmo jeito. Exatamente, mas eu acho que o que aconteceu, a gente foi salvo pelo VAR, em lances capitais do jogo, né? Foram os 2 gols anulados, ao meu ver bem anulado. Entendo se marcassem os 3 possíveis pênaltis, mas eu particularmente não daria nenhum dos 3. Acho que seria muito forçado. Mas o da mão é aquele lance que a gente não sabe até hoje como é que funciona a regra direito, então tem hora que dá, tem hora que não dá. Mas eu também não daria. Do Felipe Melo veio o Arrascaeta mais forçando o pênalti do que o Felipe Melo indo de encontro a ele, também não daria. E o pisão lá do Gerson, ele não chegou a pisar, parece que é meio que um contato. Foi bem menos aquele do Vasco contra o Cuiabá, né? O cara realmente pisa no pé dele. O do Gerson, o cara foi por trás ali, forçando, daria pra dar, mas eu não marcaria nenhum. Só que o que pega mais foi a falta de critério. Os cartões que ele deu no primeiro tempo, eu concordo com todos.
mas ele deixou passar uns 3 ali que foram muito mais graves do que os que ele deu. A entrada que o Lima deu com 7 minutos ali, dava pra dar o vermelho até se quisesse, mas era com um amarelo claríssimo. Eu falei, ele não quer dar amarelo logo no começo. Mas aí passou 3 minutos numa falta do Felipe Melo, que foi bem nada, mais ou menos. Normal, né? Mas por ser o Felipe Melo, foi até o que o Ganso falou, né? Só deu porque é o Felipe Melo, aí o cara acaba tomando amarelo pra controlar o jogo, sendo que naquela hora nem daria aquele cartão. Aí teve depois o André fez falta, não tomou amarelo, e aí o Cano fez uma mais ou menos e tomou amarelo. Então, uns lances muito confusos. Felipe Luiz deu um carrinho no Ganso, não ganhou amarelo. Aí o moleque do Flamengo entrou com 30 segundos, fez uma falta mais ou menos, tomou amarelo. Então, realmente... aí o cara... Pelo menos ele acertou a expulsão, né? Não acertou, ele não deu a expulsão. Quem deu a expulsão? Foi o VAR que chamou, verdade. Então esquece. E tinha mais 6 minutos de jogo. Aí ele deu mais 4 de acréscimo. Aí nesses 4, só 2 minutos ficou parado numa falta que o Flamengo não quis cobrar, ficou reclamando com o John Kennedy. Então foi um jogo que fizeram de tudo pro jogo ser horrível. Apesar de não terem conseguido plenamente, porque o jogo até que foi bom assim de assistir, tirando toda essa parte ridícula. Falando um pouquinho do jogo, né? Eu achei, a gente até estava comentando antes, né? Eu achei o Flamengo um pouquinho melhor no primeiro tempo, mais organizado, estava marcando bem a saída do Fluminense ali, os primeiros minutos. O Fluminense principalmente no início, né? E 25, assim, minutos 30. Até o Flamengo teve... O Fluminense também teve alguma chance ou outra, mas achei o Flamengo com mais volume, melhor no jogo. Só que no segundo tempo, claramente, o Flamengo caiu muito fisicamente, né? O Arrascaeta saiu, já estava morto. O Everton Ribeiro também. O Gabigol ficou em campo, mas andando em campo. Acho que teve muito desgaste, né? O Flamengo sofreu por causa da Copa do Brasil. E aí o Fluminense não tem nada a ver com isso, se aproveitou e foi melhor no segundo. Mas também não conseguiu o gol, né? Ou conseguiu, mas foi anulado. E Henrique, não sei se você enxergou a mesma coisa também, mas... Não, enxerguei e digo mais, né? Por mais que o Flamengo tenha tido o jogo contra o Atlético Paranaense lá na Arena, eu acho que tá precisando melhorar a parte física. Porque o segundo tempo, por mais que tenha sido muito picotado também por causa do juiz, o Fluminense, sobrou o Fluminense, entendeu? O Flamengo ficou muito tempo na parte de trás do campo tentando tirar a bola do Fluminense. Então, eu entendo que teve desgaste, mas eu ainda acho que o Flamengo ainda peca muito na parte física, como já pecava antes do Sampaoli vir para o Flamengo. E esse é um bom exemplo que a gente olha. O Flamengo, durante 25 ou 30 minutos, conseguiu tirar todas as chances que o Fluminense tinha de sair jogando ali atrás. O Fluminense estava errando muito e flertando com o gol. Apesar do Flamengo não ter tido chance nesse tempo, mas estava flertando de tomar um gol Fluminense porque estava muito perto de errar e dar merda ali a saída de bola. Só que ainda assim acabava que por um detalhe o Flamengo não conseguia pegar e não conseguia concluir gol. Mas aí entra naquele ponto que a gente falou um tempo atrás, por que o Diniz falou, né? Por que os times então não fazem essa marcação o tempo todo ali, não tentam o tempo todo? É um cansaço desgraçado, cara. Tu ficar... Primeiro que tem o medo de se o time conseguir sair jogando. Vai ficar em maioria ali do meio pra frente e vai poder fazer um gol, no caso o Fluminense vai poder fazer um gol. Segundo que cansa muito marcar, cara. Pro lado pro outro, rodando ali a marcação, cansa. Tanto que o Flamengo, já a partir dos 30 do primeiro tempo, já recuou, ficou marcando um pouquinho mais atrás e deixou o Fluminense sair com a bola, esperando o Fluminense perder uma bola para sair na velocidade do Flamengo, que vai ter muito mais velocidade que Marcelo, Felipe Melo e outros, né? E sim, duas coisas que eu queria destacar. Primeiro, é bem cedo ainda, mas essa contratação do Luiz Araújo até o Flamengo, o cara não mostrou que vem. Entrou nos 2 jogos que eu vi do Flamengo que ele entrou bem mal e ainda foi expulso, né? Fez uma falta bizonha. E isso me leva a outro ponto. Como é bom ver o Marcelo e o Felipe Luiz jogando, né, cara? Os dois ali jogando. Nossa, o Marcelo, meu Deus do céu. Mas o Felipe Luiz tinha muito tempo. O Felipe Luiz tinha muito tempo que não era titular e, cara, tu vê que ele é um cara, um lateral diferenciado mesmo. Ele dava aqueles lançamentos assim, ele pegava a bola meio apertada e lançava um cara no Arrascaeta sozinho no meio, sabe?
E, assim, uma visão de jogo absurda. E o Marcelo, dono do time do Fluminense, né? Aparecendo muito na frente, sem comprometer atrás. E no final do jogo deu aquela caneta ainda linda no Luiz Araújo, né? Não sei se você que provocou a expulsão do mesmo Luiz Araújo. Mas eu acho que, cara, o Luiz Araújo, em si, eu acho que é mais por conta de adaptação ao futebol, ao estilo de jogo do próprio Flamengo, entendeu? Eu acho que ainda pode jogar mais do que vem jogando, mas eu acho que ainda é cedo pra... Acho que é cedo pra caralho, na verdade. Muito cedo. Sim, só não gostei do cartão de visita até agora. Isso é verdade. No caso, foi um cartão vermelho de visita. E, Sérgio, do lado do Fluminense, o que você gostou do time nesse jogo e o que faltou para sair com a vitória? Além de uma arbitragem melhor. Eu acho que primeiro é uma característica boa do Diniz de ir pro intervalo e conseguir ler bem como é que estava o jogo e mudar o time. O Fluminense conseguiu, com a entrada do Lelê, surpreendeu até. O Fluminense conseguiu ter mais essa escape ali no ataque, conseguiu jogar um pouquinho mais com a bola longa, que o Fluminense quase nunca faz isso. Então o Lelê conseguia flutuar ali entre a penúltima linha do Flamengo e a última linha do Flamengo, ocupando aquele espaço, e acabou confundindo muito a marcação do Flamengo. Porque o Cano que recuou um pouquinho. O Lelê ficou um pouquinho mais espetado. Aí quando o Cano puxava, um zagueiro do Flamengo vinha acompanhando o Cano e o Lelê conseguia flutuar nesse buraco ali que ficava entre a zaga e o volante do Flamengo. O Fluminense teve mais 2 ou 3 chances assim com o Lelê partindo. Mas aí pega um pouco a falta de qualidade em si do próprio Lelê, de conseguir criar a jogada e finalizar ao mesmo tempo. Já fica um pouco mais difícil para ele. Mas eu acho que o ponto positivo foi em relação ao Fluminense voltar a competir. Foi um time forte, um time que estava bem, tá bem nos campeonatos, e o Fluminense conseguiu competir ao ponto de um jogo bem igual. O Flamengo melhor no primeiro tempo, mas eu achei o Fluminense bem melhor que o Flamengo no segundo tempo. Então acho que se tivesse que ter um vencedor, acho que seria uma vitória magra do Fluminense. Um 3-2, um 2-1, assim, porque eu acho que as chances que o Fluminense teve foram mais claras que as chances do Flamengo. Mas teve 3 cabeçadas ali, 2 do Cano e uma do Nino, que numa fase normal do Cano ele faria pelo menos um gol. E ele errou as 2 cabeçadas, e a do Nino ele cabeceou em cima do goleiro ali, o goleiro tirou com o pé e tal. Teve uma do Lima também, que a zaga que o goleiro do Flamengo saiu jogando errado, e o Lima demorou a finalizar. Então o Fluminense teve um volume no segundo tempo muito grande, e não foi bem naquelas características do Fluminense, de sair jogando toque para lá, toque para cá, não foi nesse ritmo. Até por conta da falta que o Keno faz, geralmente o Keno joga espetado lá na esquerda. Com isso ele prende o marcador do Flamengo do lado de lá. E o Fluminense consegue ficar em superioridade do lado direito. E quando a zaga do Flamengo se move para o lado direito, o Fluminense consegue virar rápido essa bola para o Keno e pega o Keno na marcação ali contra 1 contra 1. E o Keno é muito bom nesse fundamento de jogar 1 contra 1. Então o Fluminense acabava criando muitas jogadas assim na fase boa do Fluminense. Gostei muito da entrada, que aí já é um pouco similar ao Luiz Araújo, que foi a entrada do Léo Fernandes. Pelo menos pareceu ser um cara que qualidade deu para ver que tem, né, no passe, dá para ver que ele tem um toque mais de bola refinado, mas foi um cara que não sentiu o jogo, não sentiu o clássico, foi para cima, já chegou batendo escanteio, batendo falta, se precipitou um pouquinho numa bola que dava para ele ter chutado, ele rolou para o meio e a zaga do Flamengo conseguiu afastar. Mas você vê que já é uma alternativa boa em relação ao banco, né? O Fluminense não tinha. Dessa vez não entrou nem o Johnny Gonzalez, que contra agora, que eu sou contra, mas um reforço. O Danielzinho também não reestreou ainda. E o Arias fez uma partida boa depois de muito tempo que ele não estava jogando muito bem. O Fluminense sentiu um pouco, o Ganso não estava muito... Estava muito pilhado no jogo, achei ele muito reclamando da arbitragem, mas achei um jogo bom. O Flamengo também vinha com muitos desfalques, isso atrapalhou muito eles. Não sei se com um lateral ali mais espetado nas costas do Marcelo, se o Fluminense conseguiria, se o Marcelo ia conseguir sair tanto para o jogo igual conseguiu sair, porque o lado esquerdo do Fluminense é Marcelo e Felipe Melo, dois jogadores que são muito mais lentos. E sem o Keno cobrindo, e sem o Alexandre, que já tem um tempão fora, eu imaginei que isso pudesse ser um problema assim como foi, o Luiz Araújo teve uma chancezinha ali
nas costas do Marcelo, que colocou de cara no chão lá. Eu imagino que isso pudesse ser um problema, mas foi o que vocês falaram um pouquinho mais cedo. O Marcelo e o Felipe Luiz também, mas mais o Marcelo, você vê o quanto que é bizarra a diferença técnica de dar um passe, de um domínio de bola. Pô, teve uma bola que ele meio que dominou virado para a linha de fundo, assim, na zaga. Ele conseguiu puxar para o meio e dar um passe meio que de trivelinha, assim, focando sozinho, já saiu jogando. Então você vê que numa situação de aperto um cara totalmente diferenciado. Tomara que não tenha sido nada grave, que tenha sido só a pancada, né, do Luiz Araújo. Vamos ver. Eu acho que mesmo assim vai ser poupado no final de semana, porque já está jogando há 5, 6 jogos seguidos já, desde a sua lesão. Mas eu acho que fica esse ponto de que o Fluminense decepcionou muito na Copa do Brasil contra o Flamengo. O Fluminense não competiu em nada contra o Flamengo. E mesmo a gente sabendo que o Flamengo tem um time, um elenco bem mais forte que o Fluminense era para ter feito mais. Naturalmente, o resultado seria perder para o Flamengo na Copa do Brasil? Sim, eu concordo. Mas competiria, teria mais chances de conseguir a classificação. E o Fluminense não chegou nem perto de se classificar. Então fica um ânimo a mais, porque a gente estava muito preocupado, que se deu até bem no sorteio da Libertadores, pegou um time que não é tão bom assim, com a Argentino Júnior, mas tem um possível cruzamento com o Flamengo nas quartas, já estava muito desanimado e, porra, os caras estão jogando muito mais do que a gente, o Fluminense está muito mal. E o Fluminense deu uma reanimada na sua torcida. Já deve ser, nos últimos 4 jogos, acho que foram os 3 jogos bons que a gente considerou aqui. Fez um jogo bom contra o Bahia, um jogo bom contra o Inter e fez um jogo justo contra o Flamengo. Então acho que fica mais esse pontinho de... acho que não deixou o resultado um gostinho amargo, o empate. Primeiro porque é um time contra o Flamengo, um time forte. Segundo porque consideram que, a gente jogou bem. Então acho que se seguir nessa pegada a gente vai conseguir melhorar bem a classificação no Brasileirão e vai brigar na Libertadores para classificar. Não vai ser um apavoro. Aliás, pode ser que seja um apavoro no jogo, mas demonstrou que tem características e qualidades que agora, com um reforço, não dá para saber como é que o cara vai ser durante o ano, né? Mas pareceu ser bem promissor esse menino Léo Fernandes. Quando que são os jogos das oitavas da Libertadores? Se eu não me engano... Só mês que vem. Comecinho de agosto. Dia 8 é o segundo jogo. Dia 8 de agosto. Tu tá no mute, Marcelo. Tá no mudo aí, cara. Bom, 1º de agosto começa as oitavas da Libertadores. Acho que é dia 2 e dia 8, né? Isso aí mesmo. Semana que vem tem Copa do Brasil, né? Isso. Então, a Copa do Brasil porque a Conmebol pediu. Então dá tempo até pro Fluminense entrosar melhor essa galera que chegou agora e recuperar também os lesionados. Falaram que o Alexandre já está para voltar a treinar. Dessa vez o Keno ficou fora por suspensão. O Fluminense não vai ter o Cano no próximo jogo, um monte de amarelo que teve no jogo contra o Flamengo. Sobrou só um rápido comentário sobre isso. Esse jogo do Flamengo e Fluminense, pelo que eu li aqui, foi o jogo com mais cartões no ano no Campeonato Brasileiro. Quantos? Só pra corrigir. Realmente eram jogadas que deveriam, a maioria, ser cartão realmente. Mas teve várias outras que quando você dá muito cartão, você fica perigando o jogo todo de expulsar alguém. Ficou na iminência de expulsar alguém. O próprio Felipe Luiz, se tivesse tomado amarelo naquele carrinho, teria sido expulso depois. O Lima, quando deu o carrinho lá e se tomasse amarelo ali, ia ser expulso depois. Então foi muito perigoso o tipo de arbitragem. O Fluminense joga dia 1º. É 1º e dia 8. O Flamengo joga dia 3 e dia 10. Dia 10. Isso, e dia 10. Isso. Então, o Flamengo também deu sorte no sorteio, poderia ter pegado vários outros times bem melhores do que o Olímpia, apesar do Olímpia estar fazendo um bom campeonato, mas não é um time que vai exigir muito do Flamengo, e o Flamengo, jogando o que está jogando, imagina que passa até com uma tranquilidade, mesmo o segundo jogo sendo fora. Já na Copa do Brasil, o Flamengo vai enfrentar o Grêmio e vai decidir em casa, então imagino que a Copa do Brasil acabou sendo um prêmio para o Flamengo que
da forma como está montado ali. Porque meio que os times foram bem... Os favoritos foram caindo antes. O Botafogo, que é o time que estava jogando melhor, caiu para o Atlético Paranaense. O Fluminense, que é o Flamengo. O Palmeiras perdeu agora para o São Paulo, merecendo perder, jogou os 2 jogos piores que o São Paulo. Então, o Flamengo surge aí como o franco favorito para ganhar a Copa do Brasil. E fechamos então aqui a parte do Fla-Flu. E agora vamos falar de Copa do Mundo Feminino, hein? E Tá chegando. Terça-feira, hein? semana que vem, né? E acho que primeiro só comentar que, assim, tá tendo muito mais relevância, né? Os jogos passando na Globo agora. Jogos melhores até. A gente vê os times São Paulo, Palmeiras, Corinthians sempre chegando na final e com o estádio cheio, né? Tudo bem que o ingresso é de graça ainda, mas acho que aos poucos a gente está se acostumando a ter futebol feminino também, né? Sendo assistido, e até a Globo Sport TV, né, estão com uma equipe grande para a transmissão dessa Copa aí, então tá bem legal, né? De acompanhar e tal. E queria ver o que vocês acham aí, Marcelo, Sérgio, sobre a chance do Brasil nessa Copa, né? O primeiro ponto, eu acho que a gente separar essa ideia de futebol feminino é horrível, o nível é muito pior que o masculino. Cara, toda competição de qualquer esporte, o feminino e o masculino não se parecem. Eu, por exemplo, prefiro o vôlei feminino do que o vôlei masculino, mas são jogos totalmente diferentes. O tênis masculino e o tênis feminino são jogos totalmente diferentes. O basquete, então, é uma diferença absurda de tipo de jogo. Você não tem como exigir que o jogo de futebol masculino vai ser igual ao jogo de futebol feminino. Então, mas já começa muito esse lance de, por ser uma paixão nacional, o futebol masculino, e todo o preconceito, todo o machismo que tem aqui enraizado na sociedade, acho que acaba levando muito para esse lado de E acho que as medidas também, né? Muito preconceito mesmo, né? Só que foi o que tu foi que começou. Não, do campo e do gol também não muda nada. Então, é difícil de você exigir que as características de jogo vão ser iguais. Mas acho que o nível realmente aumentou muito, principalmente a seleção brasileira. É uma pena que isso tenha ocorrido só agora, porque se pegasse uma época lá que tinha a Marta melhor do mundo, né? A Cristiane no auge, a Formiga no auge, o Brasil com esse elenco que está agora iria disputar muito mais os títulos do que chegou a disputar. Porque hoje no Brasil é obrigatório ter os times que estão no Brasileirão terem um time feminino. É obrigatório quem está na Libertadores ter um time feminino. Então, e isso acabou melhorando a qualidade da seleção brasileira. Hoje, se não me engano, acho que tem 6 ou 7 jogadores que jogam na Liga do Brasil. A maioria do Corinthians, tem 2 do Flamengo, tem uma do Palmeiras e uma do Ferroviária, se não me engano. Aí, nesses principais times aqui na Liga do Brasil, tem os 3 de São Paulo, que são realmente muito fortes, o Santos já está mais ou menos. Tem o Flamengo, que está muito forte, a Ferroviária, que é muito forte. O Inter. Mas também. O nível... O Inter também tem um time bom. Acho que é do Avaí, que é o Avaí Kinderman, também é um time bom. Já foi aí, agora subiu o Fluminense e o Bragantino da Série B, né? Pra Série A. Botafogo. Isso subiram 4. E isso reflete na qualidade da seleção. O Brasil recentemente enfrentou a Inglaterra, que é vista como a principal potência do futebol feminino, e o Brasil, no tempo normal, chegou empatado e perdeu depois só. No grupo do Brasil tem a Jamaica, Panamá, França e Brasil, né? Esses 4 passam 2. A França acabou de tropeçar para a Austrália durante os amistosos, então eu imagino que vai disputar em primeiro e segundo colocado o Brasil e a França. A perspectiva é essa, de classificar. E depois disso, aí depende muito de cruzamento, como vai ser, mas a gente imagina um nível muito alto e muito próximo entre, eu já falei, Inglaterra, França. O Brasil acabou de ganhar da Alemanha no amistoso também. O Brasil ganhou do Chile de goleada, com uma seleção bem mais fraca, mas ganhou da Alemanha. Competiu, ganhou um do Canadá e perdeu um pro Canadá depois. É um time que também é um time muito forte. O Brasil teve uma derrota para os Estados Unidos, mas é uma derrota que meio que a gente já espera. Os Estados Unidos é um time realmente que é um dos melhores do mundo. Que é o principal favorito.
Exatamente. Pegarem todas. Junto com a Inglaterra, acho que são os 2 melhores times que tem do futebol feminino. Só que a gente vê um nível muito parecido. Tem sempre, nessas competições, a gente vê na Olimpíadas, sempre chega longe de uma Noruega, Suécia. Então, eu acho que vai ser uma Copa muito mais legal de se ver do que de nível, assim. O nível vai ser muito mais parecido do que nos outros anos. E vamos ter 2 amigos nossos lá em Adelaide, lá em correspondente. Espectadores. Vamos mandar uns correspondentes lá fazendo uns stories pra gente na Copa Feminina. E também, sobre a Copa do Mundo Feminino, queria só comentar sobre esse lance do preconceito. Quem não viu dos nossos ouvintes, procurem depois sobre a campanha publicitária da seleção francesa, que é espetacular, né, justamente para a gente parar com esse... ir quebrando aos poucos esse preconceito, essas barreiras que a gente tem sobre o futebol feminino, né, que realmente é muito bom, né, ainda mais nos dias de hoje. Concordo com o Sérgio em tudo que ele falou. Espero um Mundial com um nível bem mais alto do que os outros anos, né. Uma pena a gente não ter o time que tem hoje quando tinha a Marta mesmo no seu auge. Mas acho a seleção mais forte hoje do que na época da Marta. A gente tem a Debinha. A gente tem a Debinha, que se destacou esse último ano aí nos Estados Unidos, na principal liga do mundo. Ela foi a 6ª melhor do mundo. E artilheira da época da Pia. A Bia Zanerato joga muito também. Tem a Bia Zanerato também, que também é muito boa de bola. O que me deixa um pouco reticente, um pouco receoso, é o sistema defensivo do Brasil, né, que já sempre foi um ponto mais fraco, mais frágil da seleção. Em uma primeira fase bem definida, né, pegar Jamaica e Panamá e ganhar fácil e disputar contra a França, né, então tem tudo para avançar, seja em primeiro ou segundo. E aí depois foi o que o Sérgio falou, ver como é que vão ser os cruzamentos para ir avançando. Se eu não me engano, acho que a gente foi 8ª de final na última Copa. 8ª, quartas. Foi nas 8ª. 8ª, né? Tentar avançar, quem sabe, umas quartas. Não tá entre as favoritas, não, ao meu ver. As favoritas são Estados Unidos, como sempre. Inglaterra, tem a Alemanha também, que sempre chega muito forte. A Espanha, que tem feito um trabalho de base muito grande. Tanto que foi bicampeão sub-17, se não me engano foi campeão também sub-20, então... E o Barça ganhou a Champions, viu? Ganhou a Champions também. Tem a Putellas, que é muito boa de bola. Mas acho que chega como aquela seleção que pode surpreender. Eu acho que pode ser o Brasil. Acho que você falou, acho que você disse bem, pode surpreender. Eu não vejo como uma das favoritas, não. Promissora, mas eu não vejo como favorita não. E a Pia é muito maneirinha, cara. Essa técnica é muito gente boa, mano. Você dá vontade mais ainda de torcer. E vamos prestigiar, né? Os jogos vão ser em horários bem ruins aqui pro Brasil. Horários mais complicados, mas acho que é importante também a gente falar, mais do que a gente falar também, as grandes mídias falarem bastante, divulgarem e realmente, principalmente, dar espaço para a mulher também falar, porque esse corporativismo escroto que a gente vê muito nas mídias grandes, né? E que seja uma ótima Copa. Acho que a gente não tem essa pretensão de ser campeão. Não sei se vier, vai ser ótimo, né? Mas que seja uma ótima Copa, seja uma audiência muito boa para a TV e que mostre para os investidores aqui do Brasil que o futebol feminino pode não estar no patamar do masculino ainda, de visibilidade, mas que seja um produto atrativo e que tenha uma liga cada vez mais forte. O Campeonato Brasileiro passou durante o Sport TV durante o ano todo. Então, que seja uma liga forte, que o público consiga ir ao estádio para ver o jogo. Eu acompanho aqui umas páginas de uns tricolores, que acho que é Autista Tricolor, que é a galera que eles preferem no jogo feminino, que é um jogo, por não ter muita torcida, é um jogo mais tranquilo de assistir, é um ambiente melhor.
Então, que isso seja cada vez mais difundido para realmente atrair mais. Quem sabe como é que funciona, que o futebol também movimenta muito dinheiro. A gente precisa que seja atrativo financeiramente também. E é o que você falou, né, cara? O produto, o vôlei masculino e feminino no Brasil estão pau a pau ali. Talvez o feminino seja até mais visto do que o masculino. A questão de Superliga. Então, assim, tem espaço para os dois, né? Porque não tiver uma liga forte, vai ser atrativo, vai todo mundo querer. Pô, imagina o Fluminense estar na final, você vai querer assistir a final do Brasileirão feminino. E principalmente por agora envolver realmente os times que você torce, não ser times aleatórios. De empresa, né? Eu não lembro qual o time que o Fluminense pegou. O Fluminense pegou um projeto já que rolava, e tanto que tinham vários jogadores que não eram profissionais ainda. O Fluminense perdeu a Tarciane, que é a zagueira titular de todas as seleções de base, uma zagueira que faz muito gol, que estava pré-convocada para a Copa, mas que ela não tinha uma remuneração, era só uma bolsa. Aí o Fluminense perdeu ela de graça do Corinthians. Então era um ativo muito grande, foi para o principal time do Brasil. Teve uma outra menina que foi jogar nos Estados Unidos por conta da faculdade e tal. Então, principalmente se a gente conseguir segurar essas meninas aqui, fazer um trabalho de base legal também, porque, pô, tem muita menina que joga pra cacete e não tem oportunidade. Tem menos oportunidade ainda do que um monte de moleque. Então, a captação vai ser melhor e isso vai ser sempre uma roda gigante, né? Cada vez mais vai tendo melhores patrocínios, melhores públicos no estádio, uma liga mais forte e, por consequência disso, vai ser uma seleção mais forte também. E vamos acompanhar e principalmente a Macholândia aí ter boa vontade de realmente assistir, prestigiar e não vir com um monte de papinho escroto que não leva a nada, né? Perfeito. Vamos fechar então com os palpites para a rodada? Opa, vamos. Henrique, você poderia atualizar o ranking? Opa, pra já. Em primeiro lugar, vem quem? O nosso querido âncora, com 320 pontos. Seguido pelo Marcelo, que se desiludiu um pouquinho, não vem acreditando nem no próprio time. Ele está em segundo com 310 pontos. Sérgio deu uma caída e agora ocupa a terceira colocação, um pouco mais distante, com 290 pontos. Nosso novo integrante, Natan, que hoje não pôde estar presente, com 275 pontos. E um rápido comentário para que ele fique nervoso comigo. Desde que o Matheus saiu, ele não acertou nenhum placar. Já são 9. O Matheus tinha acertado o último contra o Vasco, Botafogo Vasco, e desde então, desde a Copa do Brasil, não tem nenhum acerto para o Natan. Lembrando que ele errou os pontos do Matheus, né? Isso, exato. Bom comentário. O Natan com 275 pontos e esse que vos fala com 275 pontos também. Empatou? Porém, empatei, consegui. Porque nos últimos jogos eu acertei 2 placares. Acertei Patronato Botafogo e Botafogo e Bragantino eu acertei sozinho. Porque pelo visto. Começou a botar o Vasco perdendo, aí agora ele tá indo. Não, agora aparentemente eu acredito mais no Botafogo que algumas pessoas. Não mais que eu botei 3-0 no Bragantino, errei por 1. Eu botei 2-1. Não sei por quê, porque o Botafogo não sofre gols, né? Mas o cara fica botando 1 pro outro time ainda. Ele não confia, cara. Aí tá dando certo, não tá? Estamos ganhando. Então, o primeiro jogo. No total, só um ponto, coisa só pra complementar. No total, a gente teve 380 palpites e 45%. 45 acertos, o que dá 12%. O que dá 12% de acerto. Se ele tivesse 45% de acerto, tava jogando na bet. Nossa, cara. Falando nisso, Marcelo, você tem aí as odds pro jogo do Botafogo, de quarta? Temos sim. Odd de 1,33 pro Botafogo ganhar. Cara, era pra ser 1,08. E 8. Não, mas tudo bem. E 8,50 pro Patronato. Deve estar assim porque deve poupar e tal. Isso se não aumentar um pouco ainda a odd quando sair. Mas eu falei com vocês, porra, dinheiro grátis semana, jogo Botafogo e Bragantino, porra, odd 1,60, Botafogo ganha um tempo de jogo, qualquer tempo. Se ganhasse era 1,60 odd. Uma parada bizarra que enquanto o Patronato tava 2 cacetada, cara, realmente não conhecem. De agora tá quanto, Marcelo?
1,33. Porra, então toma aqui, ó, dica de investimento, hein? É de 100 mil reais emprestado ao banco, investe tudo no Botafogo. Tu vai ganhar o quê? 30 mil reais, assim, ó. Tranquilo. É uma boa dica. Gostei. Até porque esse jogo será... Fala. E pega esse dinheiro aí um pouquinho antes de virar do dia do jogo. Que aí já vai cair o prêmio no mesmo dia e tu vai pagar o banco, nem juro vai ter, irmão. Já vai Aí, ter ó. no lucro já. Isso aí. Dica de investimentos. Para mais dicas, siga-nos. Inclusive, esse jogo será 4-0 Botafogo. Gostei. É pra você, Henrique. 3-0 Botafogo. Sérgio. 3-0 Botafogo. Marcelo. 4-0 Botafogo. Eu ia no 3-0, mas 2 pessoas já foram e falaram, não vai ser, não vou botar 3. Aí chega, dito isso, toma gol, finalmente. O 2-1 Patronato. Qual o próximo jogo, final de semana, Marcelo? O primeiro jogo do fim de semana é Flamengo e América Mineiro no sábado, às 4 horas. Teremos vascaínos torcendo pro Flamengo, né? Com certeza. 1,40 pro Flamengo e 8 pro América Mineiro. Maracanã, né? Provavelmente no Maracanã. 2-0 Flamengo. 3-1 Flamengo. 3-1. Henrique. 2-0 Flamengo. Sérgio. Pô, não vou copiar o Henrique de novo, porque ia falar 2-0. Mas vai ser 3-1 Flamengo. Esse no sábado pode seguir então, Marcelo. Próximo. Depois temos o Santos enfrentando o líder do campeonato. Odds de 4,20 pro Santos e 2 pro Botafogo. Na Vila? Na Eu Vila. acho que vai ser na Vila. Sem torcida. Isso. 2-0 Botafogo. 2-1 Botafogo. Agora tu apostou no gol do Botafogo tomando, pô? Sim. Marcos Leonardo. Não, é Speed Mendonça. Gostei, diferente. Henrique. 1-0 Botafogo. É um bom palpite também. Sérgio. Cara, eu não vou cair na pressão que fazem em mim. Pra eu não poder ser o mesmo, mas eu vou ser o mesmo. Vai ser 1-1 esse jogo. Uma hora vai tropeçar, né? E uma hora o Santos vai ter que fazer um ponto, né? Porra, o Santos só faz merda. Não, cara, pior que o Santos venceu um jogo um tempo atrás, ganhou de 4-3, não foi? Ganhou do Goiás, um jogo muito doido. Muito do roubado. Denúncia, hein? 18h30 no domingo. Vasco da Gama enfrenta o Atlético Paranaense. Não, Atlético e Vasco. Na Bet tá Vasco e Atlético. Cara, vai jogar em casa? Não tá sabendo de nada você também. Prefiro não saber, né? Pra não ficar triste. Mas Odd de 2,80 pro Vasco, 2,50 pro Atlético Paranaense. Tá certo, Marcelo. Mas é uma informação importante, hein? O jogo é no Rio ou não? É no Rio. sem torcida também, né? Isso. Dito isso, 1-0 Atlético Paranaense. 2-1 Atlético. Sérgio. 1-1. Ele adora 1-1, né? Henrique. Ele tá sempre dando umas marcas. 2-0 Atlético. Tá indo na reversa, né? Ninguém foi de baixo, cara. Eu tô desacreditado. Vai ser 1-0 baixo, pode ir. É o New Ramonismo, pô. Tô desacreditado, cara. E por último, mas não menos importante, segunda-feira, 24 de julho, Coritiba e Fluminense. Às 19 horas, hein? Odds de 3,20 pro Coritiba e 2,15 pro Fluminense. Coritiba tá vindo bem, né? 3 jogos sem perder. 1-1 esse jogo. Henrique. 1-1 também. Eu tô em dúvida nesse, hein?
Fiquei na dúvida também, mas eu pensei muito pelo Curitiba tá se recuperando. O gol do Aleph Manga é certo, que eu já vi aqui. Mas do Fluminense eu não tô conseguindo enxergar. Acho que vai ser 2-1. Certo é o gol que tá falando? Já viu o gol do Aleph Manga? O Aleph Manga já tá certo de meter 1. Agora o Fluminense eu não vê. Acho que vai ser 2-1 Fluminense. Sérgio. Também acho. Nos embalos da FluFest aí, dia 20 e 21, show de Belo, Xamã, os caras do Legião Urbana, Matheus e Cauã, Marvila e João Ares e Léo Fernandes. É o show do dia 22. 2-1 também? 2-1 também. Tu viu o gol da Aleph Manga, eu concordei contigo. Foi o gol da Aleph Manga. Aí eu lembrei aqui que vai ter o gol do... Vi aqui, né? Uhum. O do John Arias eu vi. O Cano não vai estar. O Cano tá suspenso? Tá. Eita. Bom, então é isso, né? Fechamos. Tem recado final hoje, Sérgio? Tem não, mano. Nenhum comentário. Temos uma bomba, uma rapidinha do TDD. Mano Menezes não é mais técnico do Internacional. Que é isso? Mesmo? Do nada? Do Neida. Rapaz, se o Vasco demora mais um tempinho, ele seria anunciado como novo técnico do Vasco. Esse maluco, até o Fluminense ganhar do Inter, o Inter tava 10 jogos sem perder, eu acho. Cara, empataram com o Palmeiras agora, não foi? Aham. Não foi o resultado de tudo ruim. Não mesmo. Mas tem um motivo aí escrito? Não, ainda não disseram o motivo, não. Só que o Mano Menezes não é mais o técnico do Internacional. E outro ponto, coisa bem rápida, tá? Acabou de sair aqui uma matéria no Net Vasco, que o Vasco está otimista em obter uma liminar para liberação do jogo de público contra o Atlético Paranaense. É melhor não ter. Tô falando. É melhor não ter público. É melhor não ter público, pelo amor de Deus. E a última notícia aqui, Mano Menezes é o novo técnico do Santos. Depois da derrota do contra o Botafogo, Mano Menezes assumiu o Santos. Tem que ser maluco, cara, né? mesmo. Pra pegar o Santos. É verdade. Tu tomou uma cobrada esses dias nos comentários, né, Sérgio? Tu viu lá? O cara mandando tu pagar o gelo. O cara falou, jogou na minha cara que eu demorei a dar parabéns, senhor Pepe, e que eu não paguei cerveja pra ele, cara. Como é que pode, né, cara? Mas tá aí, Pepe, é só desmarcar que eu vou te dar um parabéns pessoalmente e pagar sua cerveja, pô. Foi cobrado. Já que fui cobrado pra não ficar com fama de mal educado e caloteiro, tô aqui estando disposto a fazer esse ato contigo. Então é isso, né? Fechando mais uma semana. Semana que vem estaremos aqui. Vários jogos. E com o Botafogo líder, pra variar. E provavelmente com o Vasco em último. Veremos. Falou então. Até. Valeu. Valeu.